Bom dia, meus amores, tudo bem? Estamos aí na reta final já do ano letivo do 8º ano para vocês. Ano que vem a maioria estará já no 9º ano. E vamos agora dar início a um novo conteúdo que se chama A Organização das Cidades da América, capítulo 8 do livro didático de Geografia de vocês. Antes disso, vamos relembrar o que fizemos. Como atividade de revisão, nós fizemos correção de todas as atividades do período remoto de aula, onde vocês constam com uma nota avaliativa no caderno com essas atividades, tá? Simultaneamente a essa atividade, onde nós ficamos várias aulas fazendo essa revisão, vocês tinham que escolher um tema do capítulo do livro de Geografia e realizar um desenho bem elaborado que represente o conteúdo que vocês escolheram, tá? Então, atenção, quem ainda não fez essas atividades, aliás, envia a foto para a prof do caderno, aliás, o vídeo do caderno explicando, ou faz uma chamada de vídeo para a prof e faz esse desenho, tá? O último conteúdo que nós estudamos antes de iniciar essa correção foi sobre as políticas agrícolas e a agroindústria aqui da América, dos Estados Unidos, do Canadá. Foi sobre isso que nós falamos. Agora vamos ao capítulo 8, a organização das cidades da América. Em vários lugares, as cidades foram se desenvolvendo e passaram a ser polo de atração em função do trabalho gerado pela indústria. Isso ocorreu na América e também no mundo. As cidades passaram a oferecer oportunidades de trabalho, serviço e infraestrutura inexistentes no campo. Na América portuguesa, hispânica e anglo-saxônica, as cidades tinham uma função administrativa, militar e, por vezes, comercial. A sociedade no período colonial era notadamente rural. Então, assim, ó, pessoal, nós estudamos muito sobre a Revolução Industrial esse ano, né? Então, é importante vocês relacionarem esse conteúdo, tá? A formação das cidades sempre com o desenvolvimento industrial. Porque as indústrias, elas geravam muito emprego. Só que para a pessoa se deslocar do campo até a indústria, levava muito tempo. Naquela época não tinha muito recurso, né? Então, o que aconteceu? As pessoas se mudavam para moradias próximas dessas indústrias, o que contribuiu muito aí para o desenvolvimento de diversas cidades e ainda assim está contribuindo. E aqui na América, obviamente que não foi diferente, tá? Quando nós falamos aqui que a sociedade no período colonial era notadamente rural, é porque era, tá? Ou seja, as atividades estavam voltadas para o campo, as principais atividades econômicas, e não dentro de galpões e de indústrias. Tá? Mas, posteriormente, aí, com o desenvolvimento das indústrias, houve um mundo rural onde as pessoas migraram para a cidade. Então, podemos entender que as cidades se estruturam a partir de uma organização e produção espacial. E possuem diferentes fluxos com vários outros países e cidades com os quais estabelecem relações comerciais, ou seja, possuem diversas funções, complexas ou não, com vários níveis de integração. Pessoal, é notório para vocês que algumas cidades são mais desenvolvidas do que outras, né? Algumas cidades são mais ricas, algumas cidades têm mais empresas, outras cidades, elas tem menos, algumas capitais, como por exemplo Caçador é a capital da indústria, né, madeireira. Aí nós temos já a capital da uva, então assim, a capital da maçã, Fraiburgo, ou seja, a principal atividade econômica que movimenta, né. Então as relações entre as cidades, obviamente que elas se estabelecem através do produto que ela tem a oferecer. Vai desde escolaridade também, tá? Lembrem-se disso. Urbanização dos Estados Unidos, então. Nos Estados Unidos, houve um processo de urbanização diferente. Qual foi essa diferença? Então, lá no período pós-guerra, né, a urbanização do Sul, economia voltada para o mercado externo, uso de mão de obra escrava, etc. Com o fim da Guerra de Sucessão, foi declarada a vitória ao Norte. Assim, os interesses do Norte do país foi implantado, ocorrendo assim a industrialização em massa do país.
Já então, agora a urbanização do norte teve início com o fluxo de imigrantes sem precedentes que vieram da Europa, e isso passou a industrialização do país, onde essa imigração durou até 1929 e promoveu coisas boas para a economia, transformação na infraestrutura do país e transformou a cultura norte-americana. Hoje, cerca de 82% da população vive em áreas urbanas e cerca da metade são residentes em grandes cidades. Estamos falando aí então dos Estados Unidos. Urbanização da América Latina. Então, diferente dos Estados Unidos, a urbanização da América Latina ela é bastante recente. Até meados do século XX, a população era predominantemente rural, por estar ligada a atividades agrícolas e extração de minério. Claro que tudo isso tem a ver, sim, com as nossas raízes primordial de colonização, né? Quando os europeus vieram para cá, os espanhóis, né? E aí os portugueses, e aí colonizaram e muitas pessoas acabaram aderindo aí a essas práticas agrícolas. E também a nossa terra é muito fértil, né? Então, a partir dessa época, os países latino-americanos conheceram um rápido e intenso processo de urbanização. O êxodo rural, que é aquilo que a prof já falou antes, levou milhões de pessoas do campo para os centros urbanos, que se desenvolveram rapidamente. Porém, cresceram de forma desordenada e sem planejamento, não oferecendo aos imigrantes os serviços de infraestrutura urbana. O que me lembra aqui? Me lembra o jeitinho brasileiro, né? Não, a gente vai copiar lá outro país e que lá deu certo, então aqui a gente vai fazer isso também. Todo mundo vem para as cidades, do campo foi para as cidades, só que as cidades não estavam oferecendo e não estavam preparadas para receber todo esse povo. As indústrias estavam lá, mas ainda não havia um preparo, né, das cidades. Aí o que aconteceu? As pessoas foram lá construindo pequenas construções precárias, o que formou até aí grandes favelas e grandes periferias que nós temos até hoje aqui na América, né? Principalmente na América Latina. Então, esse processo de urbanização ainda é bastante intenso. As cidades do México, São Paulo, estão entre as 10 cidades mais populosas do mundo, e dentro dessas cidades aí tem grandes periferias também, né? Não só nessas, mas em outras também. Inclusive aqui na nossa cidade nós podemos observar algumas dessas construções precárias sem total infraestrutura. Atividade semanal, galerinha. Realizar leitura do capítulo 8, responder as questões 1, 2 e 4 da página 181, a questão 1 da página 193, a questão 1 e 3 da página 196. No caderno, tá bom, galerinha? Um abraço, um beijo, até semana que vem. Dúvidas, a prof está à disposição de vocês, tá bom?